Maravilha. Vamos lá, então, falar do nosso projeto Cocriando hoje. É, Peraí que eu fiquei sem som. eu aguardo. Hoje a gente vai falar, eu vou ler um trecho aqui de um livro do Dr. Joey Dispenza. É um médico que fala sobre física quântica, sobre o mindset da gente quebrar aí aquilo que foi programado em nós e reprogramar através dos nossos desejos e as nossas verdades, né? Algo que não é tão simples assim. Às vezes a gente vê coisas bloqueadas na nossa vida e é exatamente por isso, né? Coisas que foram programadas não necessariamente por nós, né? E é por isso que esse autor ele é tão importante. E me conta aí como que você tá no seu quadro de... Tá sem áudio. É, no contexto geral, está evoluindo, está evoluindo. Eu estava com uma questão travada ali que a gente conversou da última vez, Uhum, que era uma viagem que eu queria fazer e eu não estava uhum, conseguindo tirar do papel, uhum, porque eu tinha algumas travas que eu não estava conseguindo entender o que que era. sim, Só que daí, depois da última conversa que a gente teve, eu parei para pensar, para ver o que estava me travando, e aí eu conversei com umas amigas também, e aí ficou muito claro o que que era, né? Então assim, eu estava procurando um meio de. Porque, assim, essa viagem eu queria fazer só eu e meu marido. sim, Eu não queria fazer com as crianças, porque é uma viagem que ia estar muito frio, e aí não ia curtir as coisas que eu ia fazer. Enfim. E aí acabar eu deixando de fazer o que eu queria para incluir eles no passeio, né? uhum, E aí eu acabei com essa conversa e eu vi que assim, eu estava tentando de alguma forma encaixar eles é, de alguma forma. Só que isso ia me empatando cada vez porque eu ia pondo empecilhos. E aí, conversando, tudo que a gente conversou e mais a conversa que eu tive com algumas amigas, eu falei, cara, eu tenho que. Não é para eles irem. Tipo, eu vou sozinha e eles vão fazer uma outra viagem, vão ter a vida inteira para fazer viagens que eles quiserem, e esse é o momento meu uhum, e ponto, né? E aí eu consegui dar o pontapé inicial, né? Agora eu tenho que fazer todo o roteiro, enfim, da onde vai, quantos dias ficar, mas já iniciei, já é coisa que vai acontecer, não tá mais no papel. maravilha, maravilha. Já destravou isso, você já decidiu uma parte importante, né? Isso é, Já, isso é bem, bem importante. Maravilha. Então, você vê como colocar foco e olhar para aquilo faz com que a gente, de certa forma, resolva. peraí, Ju, o Ah, que que foi? Quanto que custa o teatro? Como assim? Quanto custa o teatro? Ah, eu não sei, filha, eu não lembro. Pra que você quer saber? Ah, eu não lembro, depois eu vejo. Tá. faz com Desculpa. que, quando você pausa, observa, né? Se você não tem, né, o quadro, se você não reflete sobre isso, tal, você vai empurrando, e as coisas vão ficando automática, e você vai, né, nem entendendo por que que você não realizou, né? E aí você Você vai vê. empurrando, né? E porque assim, eu estava no estágio, até a nossa última conversa, de que eu já estava abordando essa viagem. Tipo, eu já estava jogando ela pro próximo ano, sei lá quando no próximo ano, que não vai acontecer. Tipo, não vai acontecer, eu não vou conseguir, eu não consigo me planejar, eu não consigo decidir, eu não consigo tomar essa decisão agora. Deixa para depois. Eu já estava quase desistindo. Você vê como são as coisas, né? Isso por falta de foco mesmo, de não querer olhar para essa questão de não, eu mereço ter um tempo com o meu marido, eles vão, exatamente, eles podem fazer isso em outro momento, né? É, Maravilha. E o restante está caminhando. tá caminhando.
Eu vou ler então aqui um trecho, tá, do que eu trouxe aqui sobre esse livro. Vou contar um pouquinho sobre o que ele fala. O livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? E ele fala Tá. muito, basicamente, sobre cocriação, né? Fala sobre a necessidade da gente entender essa nova, é, 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 esse novo lugar em que a gente quer permear para conseguir cocriar, né? E então esse médico, né, o Dispenza, ele fala sobre o conceito de cocriar dentro de um contexto de transformar a realidade a partir das mudanças de padrão mental, tá? Então é isso que você falou, você mudou um padrão mental. As crianças têm que ir sempre comigo, eu tenho que sempre fazer, né? E aí você muda, não, né? Por quê? Eu me questiono, né? Por quê? Será que tudo bem eu ir, eles ficarem? Aí você muda esse padrão mental, você destrava a realização, né? Você passa a atrair. E ele afirma que quando alinhamos os nossos pensamentos, emoções e intenções com o campo quântico, né? Ou seja, com o campo que está envolto, é aquilo que a gente vem falando nas outras reuniões, é o campo que está ligado a tudo o que você quer em relação àquela realização. Então, para onde é a viagem, se você quiser falar? Então, eu vou fazer um roteiro de Paris, Suíça e Itália. Maravilha. Então, quando o campo que existe, né, dentro ali desses países da Europa, a história, né, o tipo de viagem, os passeios, existe um campo envolvido ali. Para você alinhar os seus pensamentos, as emoções, as suas intenções a esse campo, para que de fato você cocrie, né? Ou seja, se você só ficar olhando viagens para os Estados Unidos, muito dificilmente você vai cocriar uma viagem dessa, né? Você É, precisa permear o campo. Então, esse alinhamento é necessário, né? Você precisa alinhar para conseguir cocriar. E aí, assim, já se imaginar, né, lá vivendo, né, essa viagem, esse roteiro. Então, é preciso sentir de fato. O Dispenza explica que somos capazes de moldar o futuro ao reprogramar a mente, deixando para trás hábitos antigos e padrões limitantes, tá? Então, hábitos antigos, viajar sempre com as crianças, né? Eu deixo uhum. o hábito antigo de lado. Um trecho essencial sobre cocriação é quando ele diz que, ao focar no que você quer experimentar, sentindo a emoção associada ao seu futuro desejado, como se ele já estivesse acontecendo agora no presente, que é o que eu ensino vocês, que é a mentalização, é você sentir com cores, com sensações, aquilo que você quer viver. Você ativa as mesmas redes neurais e padrões químicos no cérebro e no corpo, o que atrai o futuro para você. É um processo de alinhamento com o campo da energia, onde pensamentos se tornam realidades quando combinados com sentimentos elevados como a gratidão, o amor e a alegria, né? Não sei se você viu os meus stories quando eu cheguei até um parque lá em Paris, né? Vi. É de fato assim uma coisa muito mágica, né? Eu vivo cocriações há alguns anos já, mas quando o negócio acontece e te espanta, é de uma coisa tão absurda assim, né? Porque eu via muito dos parques que tinham aqueles brinquedos e, enfim, as estações de treino, e eu ficava falando, poxa, né? Eu quero muito estar lá, né? Como será que é treinar lá? E ficava pensando um pouco sobre isso, né? E mentalizando isso. E aí eu estava indo embora de Paris, eu não tinha, a gente tinha, ela tinha brincado em praças, tal, mas a gente não tinha ido a um parque assim. E aí a gente tinha 3 horas para fazer, para andar e curtir as últimas horas. E aí eu acordei e falei, puxa,
não vou ver um parque, né? Falei, puxa, eu queria tanto ver um parque. E aí eu falei, vou sair para caminhar. E aí, de repente, aparece um parque. Não é um parque, apareceu um parque que tinha absolutamente tudo o que eu queria ver. Não é Eu vi, você até se emocionou, né, falando. eu falava, gente, eu tava lá, eu falava, gente, eu não tô acreditando, assim, tinha tudo, assim, das coisas que a Malu gosta de brincar, desde paredes de escalada em pedras, tinha brinquedo de madeira, brinquedo de alumínio, tinha tudo. Eu falei, gente, uma área de meditação, tá? E aí eu falei, gente, como pode negócio? Aí você ficar olhando assim, você fala, meu, é sonho ou realidade, é sonho ou realidade. Então, esse é o momento em que você tem a certeza que é uma cocriação, que você atraiu aquele lugar material, né, aquilo acontecendo na sua vida através da sua trajetória, né? Então, o Dispenza, ele fala e ele cita o quão é importante você visualizar isso antes. Mas, assim, uma coisa que é clara, foi exatamente do jeito que era na minha cabeça? Não, porque na nossa cabeça é aquilo que você vê em outros vídeos, outros, né, coisas que você já viu, né? É igual hoje eu conversei com a Raquel, né? Sabe a Raquel? Uhum. E ela tá numa viagem para ver a aurora boreal, que era um sonho dela, e ela também não ia por conta de várias travas, ela conseguiu destravar e ela tá lá e vendo a aurora boreal e ela escreve: Meu Deus, é muito além do que eu imaginava. E aí eu falei, e aí? Ela falou, Ju, indescritível, não paro de chorar, porque é muito além, é muito, tipo, não existe numa foto o que vai mostrar o que é na realidade. É, Então, isso é muito bacana, quando você permeia essa abundância, né? Então, uma das técnicas, então, que a gente utiliza é essa, de mentalizar, mentalizar e acessar esse campo, né? Sempre com sentimentos elevados, né? Como a gratidão, o amor e a alegria. Esse doutor, né? Ele reforça que cocriação exige que você se desconecte do passado e se conecte com uma nova visão de futuro permanecendo em um estado mental e emocional que permita que essa nova realidade se manifeste. Então, você precisa se desapegar deste antigo, né? Não é simples, né? Não é algo que a gente faz facilmente. A gente precisa de muito exercício para se desprender desse passado, né? De como eu acredito, crenças que as coisas devam ser, né? é. Então, é esse passo a passo, né, da gente todos os dias ter o quadro para mentalizar, a gente olhar, acessar o campo quântico daquilo que a gente quer acessar, é muito importante, né? E aí, esse é um dos que seu quadro já está quase completo. Tá, porque assim, o restante das coisas que eu coloco aqui no meu quadro era uma mudança de comportamento geral, assim, né? No meu cotidiano, na vida, em questões de família, de rotina do dia a dia, a minha rotina, muita disciplina. Então, assim, era tudo que estava nas minhas mãos para eu fazer, né? Só depende de mim fazer e mudar. Então, eu estou conseguindo. Lógico que tem alguns desvios, várias vezes eu tenho que parar e voltar pro, né? Claro. Voltar para recomeçar, mas eu estou conseguindo. Então, era mudanças de hábitos, comer melhor, olhar mais para mim, olhar mais para de uma outra forma para a questão de famílias, tempo com eles, rotina de casa, enfim. Era coisas que me trouxesse para um olhar mais para mim, mais em um olhar interno, prestar atenção
no que me faz bem, no que eu gosto, né? Olhar mais o agora, né? Viver mais o agora, porque eu tava indo, sabe? E aí eu tinha a sensação de que o tempo todo eu tava ali correndo atrás do rabo e não conseguia chegar em lugar nenhum. Então, essa sensação me sufocava. Então, eu precisava colocar uma rotina e cumprir essa rotina, né? Por exemplo, fazer uma atividade física é, todos os dias de manhã. Muitas vezes eu me culpava, ou eu tenho outra coisa para fazer, hoje eu não vou, hoje eu vou desviar. Não, agora eu vou. O que eu tenho para fazer, vou fazer depois, mas eu vou. Então, Uhum. assim, e era uma coisa que eu deixava passar. Tipo, hoje um cliente marcou uma reunião mais cedo. Então eu não vou fazer o que eu tenho que fazer para mim e vou lá atender esse cliente. Não, hoje eu falo, não, esse cliente vai ser atendido No de tal horário a que eu tal hora. posso. Sim, É. E aí, então, eu tenho todo esse tempo para atender. Esse tempo aqui é meu. Então, isso. assim, eu só desmarco se for uma coisa assim, não deu mesmo, não tem o que fazer. E aí eu desmarco. Mas, assim, tá acontecendo com pouquíssima frequência, assim, pouquíssimas vezes. Uhum. Porque eu tô priorizando o que eu determinei para mim, para minha vida, né? Uhum. Então, É. É eu que é coloquei assim, quando você olha uma cocriação de fora, né? Então, por exemplo, quando eu vi a sua foto da Suíça, né? Ninguém vai saber quantas escolhas, quantas decisões difíceis precisaram ser feitas para que você estivesse vivendo aquilo, né? É, É, é igual a minha viagem, né? Puxa, eu precisei fazer muitas escolhas ali difíceis, né? Então, por exemplo, o Léo ficou 15 dias, né? Um menino que está com 14 anos, ficou 15 dias assim na escola num período, né, letivo, porque foi como deu para a gente comprar as passagens para todo mundo, né? Para pegar as passagens. Então, ele precisou se organizar, estudar muito e muito bem nas provas antes, estudar nas férias, né? E a gente precisou dessa organização. Enfim, a gente precisou comprar um carrinho antes para a Malu, para que a gente pudesse ir, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que mobilizar, né? Mas que as coisas vão se encaixando. Então, é um pouco isso que você está falando, né? Quando você vê, por exemplo, uma mulher, né, que vai chegar com 50, 60 anos, com uma saúde incrível, muito bonita, com filhos saudáveis, tal. Ninguém sabe dessa decisão que você teve que tomar, que foi é, difícil, que foi dizer não para um cliente e pontuar para ele que deveria ser em outro horário, porque, de certa forma, precisa nascer uma outra pessoa aí, aquela que fala não para o horário do cliente, né? sim, E sim para o seu aham, horário. Então, é um pouco isso que o Dr. Dispenza ensina, né? Precisa morrer a Daisy para nascer a nova, né? Eu preciso quebrar o hábito de fazer aquilo que era eu para ser uma nova pessoa. Só que a partir do momento que você decide e se transforma nessa outra pessoa, puxa, e se identifica com ela, se vê forte, se vê uma mulher mais forte, mais feliz, não tem volta, né? Porque no fundo, a é, pessoa que diz assim, ah, não, eu te atendo a hora que você quiser, tá ligado a uma certa escassez, né? Do tipo, se eu não te atender agora, eu vou ficar sem esse dinheiro, né? Ou eu não vou ter, né? uhum, Então, existe um medo ali envolvido, né? E aí, quando sim. você decide mudar isso para ser uma nova pessoa pautada em você, pô, aí é abundância, né? Se esse cara não quiser, vão ter dois que vão querer no horário que você pode, e assim vai. E você vê que tudo acaba acontecendo, né? Se eu não posso esse horário, ele vai se encaixar em outro horário. Não precisa ter Claro, um desespero. Não precisa, né? Você vai ansiedade, né? montando. É, Sim, sim. então, e aí é muito difícil, assim, porque e aí o meu marido que trabalha na mesma profissão que eu, ele tem um outro pensamento, e aí vinha um julgamento, tipo, como que você vai para academia? Como que você vai para o parque, sendo que você está desmarcando um cliente para ir para o parque? Você está fazendo isso?
E aí ele julga até hoje, Sim, né? Tipo, pra ele é um absurdo eu fazer isso. sim. E aí eu estava me sentindo culpada porque, cara, e aí agora eu não tô nem aí. Eu não tô nem Uhum, aí. Eu não quero nem saber o que que ele pensa, o que eu tô atendendo meu cliente, eu tô cumprindo com as minhas obrigações, eu tô entregando o meu número uhum. e É então tá tudo porque, certo. sim, é porque essa hora que você está investindo em você e naquilo que faz sentido para você integralmente, né? Que na verdade vai refletir na saúde dos seus filhos, na saúde do relacionamento com ele, inclusive, e outras coisas, aquilo tem um valor e não um preço, né? É, E aí você não quer mais negociar esse valor, né? Então, se alguém quiser comprar com dinheiro esse horário, para você já não é muito caro, porque é, o valor disso está muito alto, né? é isso Enquanto era um mesmo. valor baixo na sua vida, beleza. E acho que quanto mais a gente fica madura, quanto mais a gente está ligado à prosperidade, mais esse tempo tem valor, né? É. Para comprar ele é muito caro. E Ju, é muito engraçado, porque eu não sei se você vai lembrar, mas mais ou menos um ano atrás, mais ou menos, acho que não tem nem isso. Eu assumi uma parte que eu já trabalhava na Trussardi, mas eu atendi uma região muito pequena, que era o ABC, enfim, algumas regiões em torno de São Paulo. E aí, um ano atrás, mais ou menos, eu assumi São Paulo capital. E aí eu dobrei o meu trabalho, a responsabilidade que eu tinha, o trabalho, e eu fiquei assim agoniada, porque eu já estava com esse pensamento de que eu queria mudar tudo, e aí veio uma avalanche de coisas novas para eu dar conta, e aí eu fiquei me questionando se era aquilo mesmo que eu queria. Tipo, era para eu estar feliz, mas eu não estou conseguindo me sentir feliz porque está atrapalhando os meus planos, né? Os meus planos de pessoais e tá me tirando o sossego. E aí eu fiquei ali 1, 2 meses tentando me adaptar, correndo, e aí consegui encaixar tudo e começou tudo a fluir normal. E Então, você manteve e deu certo, né? deu certo. Uhum, Mas sim. é esse sentimento de que é o valor, né? É o Mas isso é valor. uma cocriação também, né? Que é assim, É. o tempo, ele não é lógico, né? Não é assim, ah, eu tenho uma equipe com 3 regiões para 10 horas, e aí, né, para 8 horas. E aí, se eu vou pegar uma cidade gigante, eu preciso de 24 horas. Não, não é isso, né? É, Porque aí você vai ter habilidades diferentes, você vai ter equipes diferentes, né? e é o tempo que se leva para conhecer a região, conhecer os clientes, né? Relacionamento, criar, que eu tive que dar um passo para trás ali naquele Sim. momento e sair ali da minha zona de conforto, do que eu estava criando, mas foi temporário, assim, logo eu consegui já Uhum. administrar e voltar pro que eu estava fazendo. Então, Então, mas foi um. é isso, né? Quando você é temporário, né? Quando esse esforço ele é temporário, ele é consciente, né? Do tipo assim, não é que eu estou pegando um atalho para outro lugar. Eu só Uhum, estou estruturando, inclusive para outras cocriações, né? Porque provavelmente você sim, passou a ganhar mais. Então, sim, eu vou me dedicar nesse período para estruturar, para então formar outras coisas, né? Então é isso, né? A gente só não pode perder o foco de onde está. Agora, se no meio do caminho você vai precisar, talvez, dar um passo para trás para dar dois para frente, tudo bem, tudo bom. né? Tudo bem, é o que vai acontecer. Maravilha. Bom, queria trazer então esse trecho hoje, né, do Dr. Dispenza. Se você puder ler o livro, é um livro que vale a pena. Eu ainda falta o finalzinho dele. É, e Quebrando o hábito de ser você mesmo, né? ele é um É. livro que ele explica muito detalhadamente sobre a física quântica, né, que é o que eu falo bastante aqui. E ele explica detalhes de como os nossos traumas, né, tudo o que a gente ouve,
né? Então, por exemplo, é o que você fala, lógico, seu marido te ama, com certeza, mas ele tem as crenças dele. E ele conversando e falando, tal, o tamanho do peso que a confiança de você com ele, né, pesa, aquilo vem formar uma crença em você que, na verdade, não necessariamente é sua. É. Então, esse ser você mesmo, às vezes nós nem somos nós mesmos. A gente só está um pouco disperso de quem nós somos. Então, às vezes, é um voltar para um alinhamento de quem eu de fato sou, né? Eu sei que eu posso atuar diferente, ter resultados parecidos, né? Então, Uhum. eu vou fazer de certa forma, ok? Se você escolhe dessa forma, tudo bem também. Então, a gente parar para repensar isso é maravilhoso, né? É. Vai se sentindo muito mais segura na trajetória, né? Uhum. E eu estou muito feliz de ver isso. Ai, obrigada. Maravilha. Então, tá bom. Eu vou deixar gravado, tá? Esse nosso papo, tudo bem? E, Tudo. e, e aí, a gente está no dia 12. 12. No final desse mês, a gente volta a falar com outro tema, tá Tá. bom? Tá Então, bom, Ju. um beijo, lindona. Um Ótima beijo, obrigada. noite. Beijo, boa Até. noite. Até.